Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. E eu converso hoje com a transgênero Flávia Bianco, que, dentre outros assuntos, falará sobre representatividade e mercado de trabalho para este público. Flávia, seja bem-vinda ao Diário Online. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada, Jefferson. Um prazer todo meu aqui ter esse espaço aberto para a gente poder falar um pouquinho sobre visibilidade, sobre representatividade, que é o único caminho para a gente conseguir, digamos, ter um pouquinho mais de respeito, um pouquinho mais de empatia do povo com relação à nossa população trans. Pegando já como gancho um assunto recente que envolve essa questão de transgênero, um comercial de uma marca de cosméticos que usou o filho da cantora Gretchen, Tami Miranda, como uma representação na sua publicidade dos Dias dos Pais. E o Tami foi extremamente agredido nas redes sociais, atacado nas redes sociais. E a gente encaixa aí a questão da representatividade. Então eu já aproveito para te perguntar. Começando por esse ponto do comercial com o Tami, as pessoas não entenderam o intuito da propaganda, as pessoas não sabem o que significa representatividade de ser pai, de ser mãe. Isso só está ligado ao órgão sexual, ao órgão reprodutor, Flávia? Então, essa é uma grande discussão que veio à tona e que só mostra que a gente ainda tem muito a que evoluir enquanto sociedade. Porque hoje em dia, pelo direito brasileiro, pessoas trans como eu, como o Tami, nós estamos devidamente retificados com documentos emitidos. Então, para fins de direito, para fins de fato, nós somos pais, nós somos... não é o meu caso, porque eu me considero pai da minha filha. Eu tenho uma filha de 12 anos, Sofia, aliás, beijo, filha. Eu me considero ainda um pai trans, né, dela. Mas, assim, eu conheço muitas amigas que são mães, mas, assim, tanto de direito, da parte legal, mas de fato absoluto, que são, eu posso arriscar dizer que são melhores que muitas mães cisgêneras, ou seja, aquelas mães que são do gênero biológico feminino. Então, eu acho que assim, são situações em que a gente vê o quanto que as pessoas ainda precisam aprender a olhar para o outro de uma forma mais empática, sabe? Aprender a olhar a essência da pessoa, aquilo que ela representa. A gente fala muito e escuta muito as mulheres falando, né? Eu sou pai e mãe do meu filho, no Dia dos Pais eu vou lá. Tudo bem, se vai uma mulher numa festa do Dia dos Pais, porque ela é solteira, ou porque ela é desquitada, ou porque ela é viúva, sabe? É super normal. Agora, bastou a pessoa falar que mesmo que legalmente, visualmente, a pessoa seja a representação masculina, não, porque nasceu biologicamente, porque daqui a 5.000 anos, quando forem desenterrar o osso lá, a genética do osso vai aparecer que é feminino, né? Então as pessoas, elas, para justificar a intolerância, busca-se argumentos científicos, sabe? Justamente para poder atacar. Então, o grande fato é o Tami Miranda, assim como a Flávia Bianco. Eu sou mulher trans, ele é homem trans, e isso está muito além da genitália, isso está muito além da questão biológica. Em momento algum você vai ver uma entrevista minha, uma palestra minha, ou uma discussão minha falando que não, eu sou mulher biológica, vocês têm que me engolir. Não. Nós somos o que nós nos expressamos. É uma questão de expressão de gênero, é uma questão de identidade de gênero que nada tem a ver com a questão do sexo biológico. E isso, inclusive, se remete à questão dos intersexos, que são as pessoas que nascem com as duas genitálias. E aí? Quem define a identidade de gênero dessas crianças, né? Então é um outro problema que nós temos, mas aí é um assunto, assim, talvez para um outro dia, que também é bastante interessante. Isso que você tocou, eu até ia perguntar para você, porque tem muita gente que fala, porque fulana é pai e mãe. E quando é o Dia dos Pais, por exemplo, na escola, a mãe vai até lá e ninguém olha acha uma coisa super normal. E então... é bonita, e sabe, elas são
exaltadas nas redes sociais, porque, nossa, olha que situação difícil, ela faz o papel de pai e mãe. Então, assim, a gente vê o quanto de corretidão existe nesse julgamento e o quanto de hipocrisia existe no julgamento do Tami. Porque qual é o problema dele? É ser trans? Então quer dizer que o Bruno, que matou o goleiro, né, que matou, pelo menos está cumprindo pena pelo assassinato da Elisa Samúdio e do filho dele, porque ela estava grávida ou alguma coisa do gênero, ou a criança era pequena, sabe? Enfim, então isso não tem relevância. As pessoas, e você vê mulheres indo nos clubes que estão tentando contratar ele para fazer selfie, para tirar foto, divulgando em redes sociais, a argumentação, mas ele já pagou pelo crime. E tudo bem, então beleza, que crime o Tami comete, que crime a Flávia cometeu para merecer isso, né? Para merecer esse tipo de julgamento. Então é algo assim que é resquício daquele viés inconsciente onde se você é aquilo que eu acho que você tem que ser, eu te aceito. Se não, não. Se não, você tem o teu lugar, você... Como eu já escutei, você é uma revolta à lei divina, você se transformou porque você se revoltou com Deus, ou seja, os comentários mais absurdos. Esse é o mais leve do que a gente escuta por aí, né? Flávia, já pegando como gancho, você já me deu esse gancho, você tocou na palavra Deus e etc. Você é cristã, você crê numa força superior, e você acredita que esse combate à transfobia, à homofobia, que a gente daqui a pouco vai falar também sobre isso, você acredita que passa também, principalmente pelos templos religiosos, pela forma como os religiosos abordam o assunto com os fiéis? Você acha que a religião, às vezes, ela também joga muita pedra em vocês? Sim. Assim, a minha experiência, né? Eu fui batizada na Igreja Católica, mas eu sou espírita kardecista desde que eu me conheço por gente. E o kardecismo, ela é uma religião assim muito ligada com a questão do estudo quase científico da religião, né? Então, tudo que eu li, tudo que eu aprendi, levava para o sentido do acolhimento do teu irmão, né? Enfim, todos somos irmãos pelo conceito cristão, indiscriminadamente, independente das suas escolhas, das suas características, dos seus tipos, das suas orientações, das suas identidades, enfim. E eu tive um problema na minha transição em que eu tive assim um afastamento de todo o trabalho que eu fazia numa casa espírita no Guarujá, por conta disso, porque os médiuns se incomodariam com a minha unha vermelha. Isso estava causando incômodo nos médiuns. Então, saindo um pouco do meu caso específico e indo assim de uma forma mais geral, a gente tem igrejas evangélicas, a gente tem parte do segmento católico que eles são extremamente assim intolerantes, a ponto de agredir quantas e quantas vezes. Aí não falando de pessoas trans, mas falando de uma atitude de homofobia, né? Pessoas gays, às vezes andando de mão dada pela rua. Aqui em Santos teve um caso em que uma menina ela foi agredida com a Bíblia por 2 evangélicos e batiam nela com a Bíblia, como se eles fossem revestidos de algum poder divino, né, de julgar as pessoas ou serem os arautos da verdade absoluta. Então, eu parto do pressuposto, e quando eu faço as minhas palestras, eu sempre falo isso, né? Jesus, quando veio para cá, ele ensinou a gente a amar Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, amar os vossos inimigos, ou seja, love, 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 all you need is love. Beatles já cantou isso lá atrás, na década de 50, de 60, né? Então, assim, se a gente for pegar qualquer religião, seja ela de matriz africana, cristã, hinduísta, até mesmo a própria religião muçulmana, né, que existe muita deturpação do que está escrito ali, por conta também de outros tipos talvez de intolerância, deixando bem claro, isso não é uma generalização. Eu acho que a grande maioria das pessoas que seguem as religiões, elas têm a semente, elas têm a semente do correto. E qual é a semente? Esquece Jesus, esquece Buda,
esquece Krishna, esquece todo mundo. Se você for estudar os mandamentos principais, a gente fala de amor. E o amor, ele é o eixo principal. Então, se os religiosos, seja de qual for a vertente, conseguirem entender que amar o próximo no mínimo, respeitar o próximo. Quando a gente fala assim, você tem que amar o seu inimigo, não significa que você vai chamar teu inimigo para comer uma lasanha na tua casa no domingo. Não. Mas se você consegue discordar das opções dele, da religião dele, do time de futebol dele, da orientação sexual, da identidade de gênero dele, e você simplesmente respeitar, você está passando na prova, sim, com louvor. Porque isso é a maior forma de amor. Se você não pode ter um contato fraterno, de ter uma relação afetiva, de abraços, até mesmo de mais carinho, que você simplesmente respeite, mas respeita de coração, não respeita porque está na lei ou porque agora é politicamente correto respeitar a diversidade, né? Se você aprender a olhar para o diferente, e aí eu me permito colocar no diferente também refugiados, negros, mulheres, né, idosos, enfim, portadores de deficiência, como né, tem os PCDs. sido difícil ser mulher no Brasil hoje em dia também, né? Pois é. Aliás, isso é algo que me falam sempre. Falam assim, Flávia, você já percebeu que você se inseriu no universo da diversidade como uma pessoa trans e ao mesmo tempo você escolheu ser mulher, ou seja, você está agora sob 2 tipos de opressões diferentes e você vai sofrer por isso mesmo. Né? E é uma grande verdade. E aí a gente tem isso em mercado de trabalho, né? Que a gente pode falar um pouquinho também. Flávia, a gente já vai entrar na questão de mercado de trabalho, você vai contar a sua experiência também para a gente. A questão, uma questão que está muito em foco também é a visibilidade trans. A gente falou de representatividade, tanto que no dia 29 de janeiro, se eu estiver errado, você me corrija, Sim. é comemorada o Dia da Visibilidade Trans. O que seria a visibilidade trans? Qual a importância dessa data? O que essa data busca trazer nas pessoas? Tá, excelente pergunta, assim, excelente oportunidade para a gente poder falar um pouco sobre visibilidade. O que é a luta pela visibilidade? Né? Essa data ela foi instituída num movimento que houve no Congresso Nacional, você vai me desculpar, mas eu não vou lembrar o ano. Não tem problema, a gente perdoa. Eu não lembro o ano, mas assim, onde diversas travestis, e por isso que se fala que travesti é um termo, é uma nomenclatura política, né? É um termo político, então não existe deméritos, embora as pessoas associem muito travestis à prostituição de uma forma bastante ignorante e grotesca. Na verdade, o corpo travesti, o termo travesti, ele é uma figura política. Então elas foram protestar por direitos e invadiram, né, as galerias do Congresso Nacional. Então esse dia foi instituído como o Dia da Visibilidade. O que significa visibilidade? Exemplo prático. Isso que nós estamos fazendo aqui. Então vocês estão fazendo uma matéria com uma pessoa, uma mulher trans, embora seja tardia, eu transicionei com 42 anos, embora eu tenha a formação nível superior, ou seja, uma série de privilégios que muitas das manas, das minhas irmãs travestis, talvez não tenham. Porque a minha transição foi aos 42 anos. Elas tiveram a transição dela, muito provavelmente na juventude, na adolescência, e não muito difícil, são postos para fora de casa, ou tem dificuldade, quando não tem em casa, tem dificuldade na escola, na qualificação profissional. Então aí o que rouba, o que sobra, na verdade, é a prostituição. Mais de estatísticas da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é a ANTRA, falam que mais de 90% das mulheres trans trabalham na prostituição. E isso não é uma opção, embora as pessoas às vezes queiram rotular e falar assim, mas tá nessa vida porque quer. Não. Muitas vezes a prostituição ela não é uma opção, ela é uma imposição. Justamente por isso, porque essa criança lá atrás, essa criança diversa, essa criança trans, lá atrás, ela teve ceifado o seu direito a uma escola de qualidade
sem bullying, sem preconceito, sem agressão. Ela teve, com isso, impacta inclusive em formação universitária. Com isso também a gente tem problema na formação profissional. Então aí você tem muitas trans que trabalham no ramo da beleza. Algumas trabalham no ramo da saúde, na enfermagem, que são ramos que historicamente oferecem mais oportunidades sem muito, embora exista, né, o preconceito, mas assim de uma forma mais acolhedora do que outras atividades, né? Então, a gente tem um grande passivo pela frente. Nós temos, como eu falei, 90%. Eu não sei em números absolutos, porque nós temos dados estatísticos muito assim subnotificados. Depende muito, né? Mas... Entramos no mercado de trabalho agora. A gente acabou entrando já nessa questão. E a sua experiência com relação ao mercado de trabalho, como você falou, né? Eu posso dizer, de repente, que você se descobriu aos 42 anos ou você já tinha se descoberto antes? Na verdade, a primeira vez que eu vi que tinha alguma coisa muito errada, que na época era esse o viés inconsciente social, inclusive meu, porque eu fui criada nesse ambiente. Heteronormatização. O padrão cis heteronormativo, que a gente chama, né? Então, a primeira vez que eu vi que tinha algo diferente foi aos 7 anos, quando eu estava na casa de uma tia, e eu vi um vestido pendurado de uma prima. Aí, coisa de criança, eu fui lá e experimentei aquele vestido. E eu falei, nossa, eu gostaria de... Serviu? Serviu, porque ela era maior. Ela tinha... Vou me perder por datas, mas talvez 15 anos, na época eu tinha 7, alguma coisa assim. E assim, eu me vi naquele vestido e eu falei assim, puxa, eu me reconheci de alguma forma lá no subconsciente. Hoje eu sei totalmente o processo que eu passei, mas na época eu não sabia. Mas assim, eu me senti super à vontade e o meu pensamento era, puxa, eu gostaria de poder usar roupas assim. E eu passei a minha vida inteira, até meus 42 anos, sempre que possível, me produzindo, aprendi a me maquiar. Depois que eu comecei a trabalhar, comecei a comprar minhas roupas, minhas maquiagens, minhas perucas, meus sapatos. E aí eu descobri o termo crossdresser, que crossdresser são pessoas que se vestem com roupas do gênero oposto, pode ser homens ou mulheres. E tá certo, aí me descobri. Quando chegou o Orkut no Brasil lá atrás, eu me descobri como crossdresser e vivi a minha vida dessa forma. A minha transição ela veio depois do meu segundo casamento, enfim, foi todo um processo que levou a isso. Sim. Mas desde 7 anos, assim, a minha lembrança mais remota. Foi essa. E com relação ao mercado de trabalho, depois que você se tornou transgênero, o que você identificou de dificuldades? Assim, as primeiras coisas, enfim. Tá. Falando de mercado de trabalho, eu volto a sublinhar, porque eu acho que isso é importante, a minha situação de privilégio. Porque por ter transicionado aos 42 anos, significa que eu passei a minha adolescência, ok, tive a minha formação escolar universitária, ok, trabalhei durante 20 anos no Porto de Santos, e então tive a minha qualificação profissional, onde eu desenvolvi o inglês, ok, tudo direitinho, então tive todas essas oportunidades. E aí, com a minha transição, eu precisava me reinserir no mercado de trabalho, porque eu tinha perdido meu emprego, mais ou menos na mesma época que tudo aconteceu. A perca do emprego teve nada a ver com a transição? Não, eu perdi antes da minha transição, e aí, por conta da dificuldade geral, que é, enfim, né, fiquei desempregado um bom tempo. E assim, eu tive alguns processos seletivos em que eu era chamada e as pessoas meio que... Já como Flávia? Sim, eu já me apresentava como Flávia, nome social, aí depois que eu fiz a retificação, aí eu alterei meu currículo e aí eu pude fazer tudo direitinho nos conformes. Mas assim, as pessoas me chamavam e você notava uma certa curiosidade, assim, para chamar, para conversar, queriam saber a história, como aconteceu, e depois no final, a gente entra em contato contigo. Então, principalmente no mercado que eu trabalhava, no mercado portuário, é um mercado, voltando a falar que agora eu sou uma mulher, sou uma mulher trans, né? Então, o mercado portuário, ele sempre foi muito machista. Assim, eu alcancei postos assim de gerência em grandes terminais aqui da região, e eu participava de reuniões com outros terminais, na alfândega do Porto de Santos e tudo, e assim, você via a proporcionalidade. Para cada, talvez, 15, 16, 17 gerentes de terminais que representavam a empresa, se você tivesse uma mulher ali, não era muito. Então, é um mercado muito seletivo, ainda tem muito homem. E é um mercado muito, ainda,
machista na acepção, piadinhas machistas. As pessoas homossexuais sofrem demais com isso. Imagina uma pessoa trans. Então eu teria dificuldade. E aí eu acabei me virando, fui fazer o Uber. A Uber, ela me cadastrou, na época não tinha retificação, me cadastrou com nome social, então foi super importante. Continuei como palestrante. Eu dava aula numa escola de seguros em São Paulo, a Escola de Negócios e Seguros, a antiga Funenseg, que durante 7 anos eu dei aula como na figura masculina. E aí, quando eu tive minha transição, eu não sabia como falar, né? Porque eu estava desempregada, era uma fonte de renda, e eles super me acolheram. A pergunta que a minha coordenadora fez, falou assim: Flávia, você está bem com você? Tô. Então, não muda nada. Se você tiver algum problema nas suas primeiras aulas, você fala com a gente. E me deram todo o apoio. E um feedback legal que eu recebi é que no final da avaliação da primeira turma, eu já estou na terceira, já terminei a terceira turma deles, como Flávia, né? E na avaliação da primeira turma, eles colocaram assim: nossa, Flávia, você vai me desculpar, o Luiz, que era o meu nome de sapo, ele era um excelente professor. Nome o quê? Nome de sapo? Nome de sapo. Sapo é a nossa figura masculina. Nome de sapo. E assim, ele falou assim: você vai me desculpar, mas o Luiz, ele era um excelente profissional, um excelente professor, mas o resultado da Flávia, a avaliação da Flávia, bateu todos os professores do curso. Tanto que eu fui chamada pelos alunos da turma para participar da festa de fim de ano, para meio que ser homenageado e tudo. E no começo eu não falei que eu era trans, mas aí, como eu tenho toda uma história desde 2017 na internet, entrevistas, redes sociais e tudo, foi fácil associar o Lê com o CRE e eles descobriram que eu era trans. Mas em momento algum faltaram com respeito, e isso é legal. E aí a gente vem para uma outra palavra de uma pergunta que você me fez lá atrás: representatividade. A gente precisa ter pessoas trans, pessoas negras, pessoas de repente com a síndrome de Down, que em muitas situações são absolutamente capazes, ocupando postos. Não é escondido atrás de uma central de telemarketing, sabe? Não é escondido nas esquinas durante a noite. Não, as pessoas elas têm que saber que essas pessoas, independente de qualquer tipo de categorização, elas podem produzir tão ou igual a qualquer outra. E muitas vezes produzem melhor, se tiverem a oportunidade, por um simples fato: fidelidade e agradecimento. Porque a pessoa, quando pertence a uma chamada minoria, que na verdade a grande maioria do Brasil hoje em dia pertence a alguma minoria, mas a chamada minoria, a gente tem, uma vez recebendo a oportunidade, recebendo uma qualificação, recebendo um emprego, essa pessoa nunca vai sair por aí batendo na porta, talvez por insatisfação, por conta de bullying, de assédio, alguma coisa do gênero. Muito pelo contrário, ela vai poder ser quem ela é, e com isso ela vai produzir mais. Existem pesquisas da McKinsey, enfim, vários institutos, que falam que a pessoa, quando ela se assume e ela pode ser no ambiente de trabalho quem ela produz muito mais, e as empresas têm aproximadamente 12% de rentabilidade a mais. Né? Então isso é muito bacana. O que essa escola de seguros, o que você pode apontar que foi o ponto principal que eles fizeram de diferente contigo e que poderia servir de exemplo para outras empresas também abrirem o mercado para esse público? Um ponto, uma coisa diferente. Você conseguiria resumir em uma palavra? Sim, empatia. Então, quando eu fui conversar com eles, assim, com medo da reação, eles foram extremamente empáticos com a situação, né? Ou seja, puxa, me conheciam como profissional, sabiam de toda a minha história. Então falaram assim, e isso depois conversando lá com a coordenadora, ela falou assim: mas Flávia, não fazia sentido, você sempre foi uma professora que dava baile aqui na matéria, porque eu falava sobre o Porto de Santos. Uhum. Então a gente não tem ninguém que dê uma aula como você dá, com o conhecimento que você tem. Então por que eu vou mudar isso? Por quê? Você sabe o trabalho que você vai me dar de entrar no diário de classe e ter que mudar o nome de Luiz para Flávia? De resto, seja bem-vinda, que você brilhe muito. E isso é muito legal.
Atualmente eu trabalho na Amil Serviços Médicos, que é uma empresa do grupo United Health, um grupo americano de saúde, uma grande multinacional. E eu entrei nessa empresa, onde existe também um mega esforço de inclusão, né? Eu não entrei por cotas, né? Eu entrei justamente por todo o histórico que eu já tinha profissional, que eu tinha adquirido, e eles simplesmente olharam para mim e falaram assim, não, eu não vou julgar o seu cabelo, eu não vou julgar a sua unha, eu não vou julgar a sua genitália, não, eu vou julgar os seus conhecimentos. E foi muito legal. E aí hoje eu estou trabalhando lá. E a exemplo da United Health, e principalmente em São Paulo, existem, assim, eu arriscaria dizer, centenas de empresas que já estão com seus processos seletivos abertos, de forma inclusiva. Ou seja, eu vou abrir um processo seletivo para selecionar trans. Não. É um processo seletivo aberto, ponto. Se você for trans, se você é gay, se você é negro, se você é Hare Krishna, não interessa. Você pode vir trabalhar com a gente, você vai participar do processo seletivo. E eu acho que isso é uma tendência. Puxando um pouco a sardinha para a questão das pessoas transgêneras, existe uma ONG em São Paulo, a Transempregos, que foi fundada pela Márcia Rocha e pela Maite Schneider, a minha amiga Maite, beijo Maite, que justamente se propôs a isso, a fazer uma intermediação entre profissionais qualificados, ou seja, profissionais que têm estudo, que têm capacitação, com as empresas que têm necessidade de preenchimento de vagas e precisavam de pessoas qualificadas e são simpáticas também a essa questão da abertura para a diversidade, sem nenhum tipo de... Há uma evolução, tá havendo uma evolução. Existe. Então, isso é um programa que começou em São Paulo com a Maitê e com a Márcia, e hoje elas já fazem, ainda mais agora com a pandemia, ficou tudo mais fácil, né? Elas já fazem contato com empresas no Brasil todo, fazendo essas intermediações e abrindo vagas. Então, hoje em dia, isso é um bom caminho assim, para as pessoas trans ingressarem no mercado de trabalho. Mas nós estamos falando de pessoas que têm formação, como eu tive, ou então pessoas que tiveram apoio da família e seguiram, apesar de todas as dificuldades, seguiram com a sua formação. Mas e aqueles que não têm? E esse passivo que a gente tem das pessoas que não têm a formação? Então, a Transempregos não consegue ajudar nesse formato, nessa proposta de colocar essas pessoas em concorrer em pé de igualdade, porque elas vão perder. Porque são pessoas que têm dificuldade em redigir um texto, talvez tenham dificuldade, inclusive, até de se expressar. Uma dificuldade, muitas vezes, de estar na frente de pessoas diferentes, por conta do estigma, por conta do tanto que já sofreu, aquela situação de realmente se sentir, de certa forma, inferiorizado, né? Então é muito complicado. É por isso que eu não concordo muito com a questão da meritocracia. Eu acho que a meritocracia é super importante, mas num país que tem um passivo com negros, com LGBTs, com mulheres, sabe, com nordestinos. A desigualdade é muito grande. Como é que você vai falar de meritocracia? Eu acho que ela é muito importante, mas a partir do momento em que a gente trabalhar na base. E aí você me pergunta, não sei se era a tua pergunta, mas eu vou responder se fosse sua pergunta. Mas, Flávia, como resolve isso? Ia perguntar. Educação. Educação em duas frontes. Primeiro, educação pelo respeito, a educação inclusiva. Nossas crianças que hoje em dia... E isso é um fenômeno mundial. Eu não diria um fenômeno. Eu diria isso é uma constatação, é uma evolução, talvez a palavra correta, mundial. Crianças que estão se assumindo LGBTs diversas, trans ou gays, com uma idade muito baixa. E as famílias tomam aquele baque, mas a gente vê assim Existe até um seriado, né, A Vida de Jazz, que dá num dos canais fechados, que conta a história de uma menina nova e que os pais, no começo, tomaram aquele baque, mas depois fizeram de tudo e hoje ela já fez a cirurgia, né, mudou os nomes. Então, existe toda assim, essa saga num seriado. Então, hoje em dia, a gente vê as crianças cada vez mais assim, se libertando. E isso é da sociedade? Não, porque a sociedade, em grande parte, ainda em maioria, ela é opressora. Talvez sejam as novas crianças, o pessoal fala das crianças do milênio, né? Essas crianças que já vêm preparadas para uma nova ordem. Talvez seja isso, né? Então, talvez seja as crianças que já estão vindo com uma nova visão.
Então, essas crianças são a chave da evolução. Não só da questão do respeito, da empatia, da inclusão de fato e de direito, mas da mudança do mundo. Essas crianças têm a cura para a AIDS, essas crianças elas têm a cura para o Covid, elas têm a cura para problemas assim que talvez a nossa sociedade enfrente desde sempre, desde a Revolução Industrial. Eles estão vindo já preparados para uma nova era mundial. Então eu acredito que se a gente não fizer caca, se a gente não colocar o nosso dedinho podre ali para colocar conceitos estranhos na cabeça das crianças, elas são abertas. Eu digo pela forma que as crianças me olham, né? Eu digo pela própria minha filha, né? A relação que eu tenho com a minha filha, enfim. As crianças elas têm uma outra visão. E se elas não crescerem num ambiente onde ela vai falar assim, olha, aquilo não é de Deus, olha, aquilo é do diabo, olha, aquela pessoa é doente e não sei o que lá, vai chegar uma hora e vai falar assim, tá, a Flávia, ela nasceu menino e hoje ela se assumiu mulher trans. A pergunta, e daí? Como diria o glorioso presidente. Flávia tá e daí? feliz? Que siga feliz. Né? Então, esse é o caminho. Então, é isso. É a educação pelo respeito e a educação no sentido de formação. Porque aí, uma vez que você tenha esse respeito incondicional, e é isso que se busca, essas pessoas, sejam trans, sejam LGBT, sejam negros, sejam exilados, sejam o que quer que seja, elas vão ter iguais oportunidades de desenvolvimento. Então, se a gente proporcionar para as nossas crianças rigorosamente iguais oportunidades, talvez daqui a 20 anos a gente esteja falando de meritocracia de uma forma diferente. E talvez a meritocracia, ela, no nosso país, ela ganhe espaço. Flávia, o papo tá bom, foi uma baita conversa, mas a gente precisa encerrar. Eu queria agradecer você pela presença, por ter aceitado o convite aqui conosco, Imagina, tá bom? Eu que agradeço. Você quer dar algum último recadinho pro pessoal que está assistindo a gente? Alguma mensagem? Quero sim. Para os que têm algum tipo de religiosidade, eu lembro uma palavra, amor. Ame o seu próximo. Você não precisa concordar com o seu próximo, mas respeita ele, respeita o espacinho dele. Quando a gente fala mas amar os criminosos e tudo bem, os criminosos cometeram erros e a nossa justiça, boa ou ruim, ela tem os dispositivos. Então, quem somos nós para atacar? Puxando um pouco para o tema trans, né? A gente teve aquela matéria que foi feita do Dr. Drauzio, que viralizou, porque a pessoa tinha estuprado uma criança. Gente, nunca vocês vão me ver defendendo estuprador. Ou alguém que tenha assaltado um banco, sabe? Eu acho que... Ou qualquer tipo de crime, eu acho que a apologia ao crime, seja ele qual for, seja o crime praticado mediante grave ameaça, ou o crime de colarinho branco, como se comete muito, eles são hediondos, eles são inaceitáveis, né? Você nunca vai me ver defendendo quem comete crime, mas eu defendo a figura humana que, se errou, que pague pelo erro, mas ela tem que ser respeitada. E as pessoas que não cometeram crime, não cometeram erros, que são os negros, as mulheres que apanham dos maridos, nós LGBTs, então estamos sendo castigados pelo quê? Sabe? Então é isso, ame como você amaria alguém da sua família, você não precisa conviver, você não precisa, como eu falei antes, né, levar para sua casa, mas se você conseguir respeitar, você está cumprindo o seu papel. E uma outra palavrinha é empatia, que também ajuda, né, nessa parte do amor universal, amor fraterno universal. Procure ser um pouco mais empático com o seu próximo, com o seu vizinho, épocas de pandemia, questão de música alta, de obras, de gritaria, de acordar cedo. A gente vê, hoje de manhã eu estava lendo uma matéria sobre isso. Vamos ser mais simpáticos. O teu vizinho, aquele que é diferente de você, o morador de rua, tão ser humaninho quanto você. Por uma questão de datas, por uma questão, eu não vou dizer sorte, mas talvez por uma questão de oportunidades, os caminhos e as situações são diferentes. Mas se a gente conseguir desenvolver a empatia, a gente vai estar dando oportunidades iguais para que a gente respeite, né, essa questão do desenvolvimento e da individualidade das pessoas, né? Então, obrigada pelo espaço, obrigado pela visibilidade, agradeço os espaços onde eu pertenço, que me dão também a minha representatividade, e é isso.
Vamos, se Deus quiser, a gente vai ter representantes não só de pessoas trans, mas assim de todas as minorias, seja no mercado de trabalho, seja na televisão, seja na política, seja no mercado liberal, enfim, que a gente possa alcançar esse sonho um dia. Obrigado, Flávia. Eu que agradeço. Bom, essa foi mais uma edição do Diário Online. A gente volta na próxima. Tchau.